Já começando com o pessoal do Twitch. Ok. Muito boa noite para todos os nossos amigos, companheiros e irmãos do Twitch. Eu sou o Gustavo. Mais uma vez aqui, segunda-feira, com um hangout esclarecedor. Neste que é o seu, o meu, nosso canal 4 USA Flórida. E agora começando aqui para os nossos amigos da página O Brasil de Fora do Brasil. Só um momentinho, pessoal. Só um momentinho. Ok. Peraí, rapaz. Peraí. Muito bem, pessoal, aqui de volta. Desculpe, é que justamente na hora que comecei a transmissão, a Márcia chegou. Muito boa noite para o pessoal aí da página O Brasil de Fora do Brasil. Perdoa a minha falta de educação, eu comecei a transmissão e logo em seguida minha esposa tocou aqui na porta, chegando do trabalho, passou no supermercado e está trazendo aqui algumas coisas para casa, então pediu a minha ajuda. Bom, mais uma vez aqui com vocês, eu sou o Gustavo, o perturbador de Israel, com mais um hangout esclarecedor. E eu havia pedido às pessoas para que convidassem amigos, familiares, vizinhos. Se você conhece alguém que seja católico, porque esse hangout vai diretamente para todos aqueles que professam a fé católica. Saiba você que o Papa que está lá no Vaticano, sentado no trono de Pedro, é um Papa ilícito. E eu vou provar isso para vocês, tá bom? Então já tem muita gente aí acompanhando, aqui pelo Twitch já está a transmissão legal. Estou vendo aqui também pelo FoiceTube também, está tudo direitinho aqui pela página do Brasil de Fora do Brasil e também pela minha página no Facebook. Vamos saudar as pessoas rapidamente porque tem muita coisa a ser dita. Então, começando com Marcos Rosado, José Videira, Anderson Cruz, Suelen Lopes, Ana Paula Bachega, Luciane Gomes, Antônio Simão, quem mais está chegando por aqui? Marcos Humberto, Rafael Vianini, Eric Toma, Ingrid Silva, Jorge Mata, Cristina Mendes. Não liga não, pessoal, ela está chegando, o Bunny está fazendo festa ali para ela. Albert Amaral, Marlon Barbosa da Silva, Marlon Barbosa da Silva, Carlos Neri, Everton Pinto. Boa noite, querido, tudo bem? Lícia Vale, quem mais? Vinícius Aurélio, muita gente chegando por aí. Vamos ver aqui na página O Brasil de Fora do Brasil também, recebendo muita gente. Marilda Costa Barbosa, Nancy Araújo, Cone Bantieri, Sandra Médici, Marisa Donald, Marcelo Thiago, Maria José Souza, Everaldo Pimenta, Sheila Vieira, Roberto Corleone, Damião José, Marcelo Correia, Neuci Ferraz, Fernando Pereira Neves, Marlene Marlanaz, CHDL. Muito boa noite a todos. Agora aqui na minha página no Facebook, tá agitado hoje, né, pessoal? Vai escutando, vai ganhando. Vamos ver quem mais está por aqui. Muita gente chegando. Heloísa Anne Andrade, Dia Aurélio, Sônia Regina, Lúcia Almeida, Rosana Chiodi, Adelar Colis, Renata Dias B. Freitas, Luza Santos desde a Bahia, Branca Barreto, boa noite, Daniel Fonseca, Jussara Dunice, Saulo Mota, Carlos Jorge Pereira, Maria APR Silva, Daniele Aguiar novamente, Elifelete Souza, Luciano Ferreira, André Pires, Isabela Fábio, muita gente boa chegando aí, muito obrigado. Um beijão no coração de cada um de vocês. É um prazer tê-los aqui comigo neste nosso encontro
de todas as segundas-feiras. Bom, já que tudo está agitado, até os babies estão aqui latindo, fazendo festa, vamos entrar nesse ritmo, né? E eu já quero começar compartilhando aqui com vocês a minha tela e já vamos entrar diretamente no assunto. Eu compartilhei com vocês ontem, vou aumentar aqui, fazer um enhance, um zooming, esse artigo já traduzido que mostra, como vocês podem ver aí, infelizmente o pessoal do Facebook não vai poder ver, tanto o pessoal da página O Brasil de Fora do Brasil, quanto da minha página também no Facebook. Mas eu vou ler aqui para vocês, então vocês poderão acompanhar. Diz assim: Wikileaks, Papa conservador Bento, ou seja, o Benedito XVI, foi forçado a renunciar pelo Deep State. Essa é a notícia. Papa conservador Bento XVI foi forçado a renunciar pelo Deep State. Aí diz aqui, George Soros, Barack Obama e Hillary Clinton orquestraram um golpe no Vaticano para declinar o conservador Papa Bento, ou Benedito XVI, em fevereiro de 2013, de acordo com os e-mails da Wikileaks. Então essa foi a denúncia bomba, que recentemente foi revelado aqui nos Estados Unidos. E eu tenho aqui, está até marcado, e eu vou traduzir para vocês, esse livro da série Confissões de um Illuminati, onde aqui está a carta completa, mostrando aqui para vocês, a carta completa que está sublinhada em amarelo, tá bom? De uma instituição católica muito respeitada que pede ao presidente atual Donald Trump, aqui tem mais da carta, ó, pede uma investigação para saber até que ponto Barack Obama, George Soros e também Hillary Clinton influíram na decisão do Papa Benedito XVI de abdicar o trono de Pedro e, consequentemente, a influência também dos Estados Unidos, juntamente com George Soros, na eleição do Francisquinho, do Papa Francisco, o primeiro Papa jesuíta de toda a história da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nós temos muita coisa a ser dita e eu conto com a sua paciência e também com a sua audiência para que você possa entender o porquê de tantas coisas estarem acontecendo e o porquê o Francisco foi posto onde está para fazer justamente o que ele está fazendo, preparando o caminho para o último Papa que virá depois dele. Inclusive também vamos comentar sobre isso. Quem já acompanha o canal sabe que esse não é o último Papa, virá um outro do continente africano. Então acompanhe com toda a sua atenção, por favor. Diz aqui: o Papa Bento se tornou o primeiro Papa a renunciar desde Papa Gregório XII, em 1415, e o primeiro a fazer por iniciativa própria desde o Papa Celestino V, em 1294. No entanto, o grupo de líderes católicos, prestem bem atenção, o grupo de líderes católicos cita a descoberta de novas evidências em e-mails publicados pelo Wikileaks para afirmar que o Papa conservador Bento, ou Benedito XVI, não renunciou por iniciativa própria, mas foi removido do Vaticano por um golpe de Estado que o grupo de pesquisadores está chamando de Primavera Católica. Então, peraí, vamos colocar os pensamentos em ordem. Aqui nos Estados Unidos, já por mais de um ano,
e já foram gastos mais de 7 milhões de dólares numa suposta investigação que tenta provar um suposto conluio ou uma suposta influência da Rússia nas eleições americanas. Um ano já se passou, mais de 7 milhões de dólares já foram gastos e até agora não foi provado nada. Estão procurando pelo em ovo. Não foi provado absolutamente nada. Absolutamente nada. Contudo, entretanto, todavia, os Estados Unidos, quando o Bostama era presidente, se intrometeu na eleição da França, apoiando o playboy dos Rothschilds, que é o Emmanuel Macron, e também tentou influenciar nas eleições de Israel, querendo derrubar o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para colocar um outro primeiro-ministro de viés esquerdista. Mas isso não é comentado, jamais será comentado pela Rede Esgoto, pela Record Inferno, pela Bandeirante, seja qual for o canal de televisão. Isso jamais será comentado, porque isso não dá ibope. O que dá ibope é Pablo Vittar, desarmamento, é a manutenção da imbecilização, idiotização e alienação do povo. Isso sim dá ibope. Então vejam, meus amigos, que isso aqui é muito sério. Os Estados Unidos, na pessoa do presidente Barack Hussein Obama, juntamente com a bruxa maçônica luciferiana, adoradora de Moloch, mais conhecida por Hillary Clinton, contando com o apoio financeiro e também inestimável do húngaro nazista do George Soros, eles aplicaram um golpe de Estado no Vaticano. E por que? Vem a primeira pergunta. Por que, Gustavo, nenhuma outra instituição católica se manifestou? Somente essa instituição que está pedindo, como vamos ver a continuação, que o presidente Trump investigue essas novas evidências. Ora, se existem novas, porque eles já tinham outras. Então não é uma história inventada, não é uma fake news. É algo que tem que ser observado, estudado e pesquisado. Por isso, meu amigo católico, você que está ouvindo, participando desse hangout, senta aí na cadeira, respira fundo, porque vem muita coisa aí. Diz assim: Soros, Obama e Clinton usaram a máquina diplomática dos Estados Unidos, força política e poder financeiro para coagir, corromper e chantagear uma mudança de regime na Igreja Católica Romana, para substituir o conservador Benedito XVI pelo atual Papa Francisco, que tornou-se desde então um inesperado porta-voz da esquerda internacional, chocando os católicos ao redor do mundo. Vocês lembram que o índio cocaleiro do Evo Morales levou para ele um crucifixo que nada mais era do que o símbolo comunista do martelo e da foice? Porque, infelizmente, no nosso país chamado Brasil, na nossa República da Banana chamado Brasil, o martelo e a foice hoje são símbolos de democracia. Então, em todo o mundo, de uma forma global, hoje o martelo e a foice simbolizam democracia. Onde, em qualquer idade ou ponto da história, qualquer época ou ano, a foice e o martelo simbolizaram democracia. Vai lá na Venezuela, veja que tipo de democracia estão vivendo na Venezuela. Continuando aqui, o grupo de líderes católicos enviou uma carta para o presidente Trump, insistindo, e eu tenho essa carta aqui, vou ler para vocês, insistindo que ele inicie uma investigação oficial
Veja bem, não apenas uma investigação qualquer para averiguar, mas uma investigação oficial nas atividades de Soros, Obama e Clinton e outros que o grupo alega terem se envolvido em orquestrar a Primavera Católica, que resultou no seu objetivo de mudança de regime no Vaticano. Os líderes católicos citam 8 perguntas específicas que eles desejam obter respostas em relação aos eventos suspeitos que levaram à renúncia do Papa Benedito XVI, a primeira renúncia papal em 700 anos. Continuando, diz assim, especificamente, nós temos razões para acreditar que a mudança de regime no Vaticano foi arquitetada pela administração Obama, dizem os peticionários, em 20 de janeiro para o presidente Trump. Lembrando que essa carta foi enviada, carta ou e-mail, foi enviada ao presidente Trump justamente no dia da sua posse. Justamente no dia da sua posse. Continuando aqui, diz o seguinte: ficamos surpresos ao descobrir que a carta destaca que, durante o terceiro ano do primeiro termo da administração Obama, ou seja, Obama foi eleito a primeira vez em 2008. Então, a carta aqui se refere ao terceiro ano, quer dizer, 2011, do primeiro termo, que foi de 2008 a 2012. Então, em 2011, foi que o ano que esse golpe no Vaticano foi planejado. Também em 2011, foi assinada a lei marcial pelo Obama no dia 31 de dezembro de 2011. Agora, vejam vocês. Continuando aqui. Ficamos surpresos ao descobrir que a carta destaca que durante o terceiro ano do primeiro termo da administração Obama, a sua anterior oponente, secretária de Estado Hillary Clinton, e outros oficiais do governo com quem ela se associou, propuseram uma revolução católica em que se realizaria o desaparecimento final do que restava da Igreja Católica na América. Então vejam o intuito dessa revolução. Uma revolução católica em que se realizaria o desaparecimento final do que restava da Igreja Católica na América. Para quê? Porque caso a bruxa maçônica adoradora de Moloch fosse eleita, isso aqui já estaria recheado de muçulmanos. Os Estados Unidos já teriam sido invadidos por muçulmanos, assim como a Bélgica foi, a França está sendo, a Alemanha, a Suécia e principalmente a Inglaterra. Dá para você entender que isso é uma agenda global? Dá para vocês entenderem, amigos, que tudo isso já veio preparado, sabe da onde? Da Organização das Nações Unidas, comumente chamada e conhecida por ONU, que é o prédio físico, o governo físico do próprio anticristo. Porque o anticristo, quando ele começa a reinar, e esse Papa está trabalhando para isso, haverá um só governo, uma só unidade monetária, uma só religião. Então estão todos sendo reunidos debaixo do guarda-chuva da proteção desse Papa comunista. Inclusive muitos católicos decentes e honestos, verdadeiramente católicos, que estão sendo enganados. Continuando aqui dizendo o seguinte: a carta inclui links para documentos e notícias destacando as afirmações do grupo. Inicialmente, a carta destaca os notórios e-mails de Soros, Clinton e Podesta, divulgados no final do ano passado pela Wikileaks, onde Podesta e outros progressistas discutem uma mudança de regime para remover o que eles chamam de ditadura da Idade Média na Igreja Católica. Vou mostrar a vocês agora, vocês do YouTube também, ou melhor, do Facebook e também do Twitch, apenas ouvirão. Mas para o pessoal que está acompanhando aí pelo FoiceTube, aqui eu já deixei separado
um e-mail que eu peguei do Wikileaks, justamente do John Podesta, que foi o braço direito da bruxa maçônica durante a campanha presidencial aqui nos Estados Unidos em 2016. Diz assim, vou traduzir para vocês. O diretor executivo dos Católicos Unidos, James Salt, fez o seguinte depoimento hoje, depois de ouvir que o Papa Benedito XVI anunciou que ele resignará o seu cargo efetivo a partir de fevereiro 28. A surpresa de hoje do anúncio do Papa Benedito XVI é um sinal de humildade do Santo Papa ou do Santo Padre que está envelhecendo. Diante da luz da sua decisão, nós devemos tomar oportunidade para refletir nos desafios do seu papado. Para muitos, a hierarquia da Igreja Católica tem sido uma instituição totalmente focada nos problemas da sexualidade humana, tais como oposição ao acesso do controle de nascimento e igualdade de casamento ou de união matrimonial. Sendo assim, melhor servir os pobres como Cristo comandou. O próximo Papa, preste bem atenção no que ele diz aqui, o próximo Papa tem a oportunidade única para radicalmente mudar a agenda da Igreja. Diz aqui, the next Pope has a unique opportunity to radically shift the agenda of the Church. Traduzindo, o próximo Papa tem uma oportunidade única para radicalmente mudar a agenda da Igreja, aumentando a Igreja Católica, que é a única que representa os interesses que foram removidos da Europa e da América do Norte. Os cardeais podem e devem considerar uma abertura dos seus horizontes diante do seu sucessor para um sul global, como a América Latina ou África. Então vejam que já nesse e-mail que foi vazado pelo Wikileaks, já há como que uma insinuação para que o próximo Papa venha ou novamente da América Latina ou da África, porque aqui diz assim, de onde a experiência representa um campo vasto e diferente da visão global para muitos líderes da igreja. Aí eu vou aqui no meu livro de cabeceira, que está aqui, só um momentinho, vou pegar para vocês. Aí eu vou aqui no meu livro de cabeceira, que é o volume 1 do livro Confissões de um Illuminati, como vocês podem ver aqui. Eu já falei isso diversas vezes no meu canal, quem já acompanha sabe, mas é sempre bom recordar. Deixa eu encontrar aqui a página. Diz assim, por exemplo, sobre o Obama, tá aqui, ó. Isso foi uma entrevista, tá vendo que está aí sublinhado em amarelo? Isso foi uma entrevista, esse livro infelizmente ainda não tem em português, nenhum dos 4 volumes, eu tenho 3, diz assim, foi uma entrevista que o autor do livro fez com um membro Illuminati, e ele também já foi, ou ainda até faz parte de algumas seitas secretas Illuminati. Diz assim, quem é Obama? Aí ele diz, nós o consideramos um marionete, um idiota útil do santo dos santos ou da parte mais interna do santuário do sistema, do poder, que nós chamamos Illuminati. Alguém que, como muitos outros antes dele, juntou-se a um clube exclusivo para alcançar o topo e são felizes de serem usados e abusados por seus manipuladores, os quais são os vários Kissingers, ou seja, Harry Kissinger,
George Soros e Rockefeller da instituição. Aí pergunta, por que ele foi escolhido? Por que o Obama foi escolhido? Diz assim, ele foi um brilhante agente da CIA, um membro do CFR. Sabe o que é o CFR? Eu já mostrei aqui, inclusive até eu soube que o vídeo que eu fiz mostrando que o Bolsonaro esteve aqui no dia 17 de outubro, ou melhor dizendo, lá em Nova York, e foi se entrevistar com a Senior Advisor do Conselho de Relações Exteriores, Council of Foreign Relations, que é o CFR, que é um dos muitos braços da instituição Rockefeller. Tá lá no canal, vocês podem procurar. Foi um vídeo que eu falei sobre o grupo Bilderberg. Vocês podem procurar, tá lá o vídeo. Então aqui diz que o Obama foi um agente da CIA, um membro do CFR, um produto um produto da loja maçônica mais influente transnacional, que é a maçônica UR, onde as decisões reais são feitas. Um fiel maçom respeitado dos chamados cavalheiros, regras de engajamento entre muitos, lojas conservativas e muitas lojas progressivas. Quem está sempre procurando guerra com várias outras facções. Ele também é parte da linha sanguínea, porque as origens do Barack Obama, como você escreveu nos seus artigos, e aqui ele cita um site, Rense.com, está conectado com ambos, o presidente Bush e o vice-presidente Dick Cheney. E para que você entenda um pouco mais sobre as linhas sanguíneas dos Illuminati, dá uma olhadinha no meu último hangout da segunda-feira passada, onde eu falo sobre o anticristo. E aí você vai entender. Então o Obama, ele está profundamente envolvido. E aqui esse é um dos vários e-mails que eu estou mostrando aqui, de primeira mão, que foram vazados pela Wikileaks, provando que sim, foi do interesse dos Estados Unidos e também de muitos católicos a remoção do Papa Benedito XVI para a eleição fraudulenta do atual Papa Francisco. Continuando aqui, voltando aqui para a reportagem, diz aqui, Podesta, um antigo conselheiro e confidente de Clinton e ativista escolhido a dedo pelo financiador da esquerda George Soros, revelou em um e-mail de 2011 que ele e outros ativistas estavam trabalhando para efetuar uma revolução chamada Primavera Católica dentro da Igreja Católica, uma óbvia referência aos golpes de Estado desastrosos da Primavera Árabe, organizados no mesmo ano pela equipe Obama, Clinton, Soros. Então a Primavera Árabe, que começou na Tunísia, quando um vendedor de frutas, cansado de ser acharcado pela polícia, tacou fogo no seu próprio corpo, e aí esse movimento se espalhou por todo o mundo árabe, na realidade foi promovido por Obama, George Soros e Hillary Clinton. Continuando. A Primavera Árabe, organizados no mesmo ano pela equipe Obama, Clinton e Soros, que desestabilizou o Oriente Médio e trouxe regimes islâmicos radicais e grupos terroristas para o poder na região. O e-mail de Podesta é uma resposta a outro radical financiado por Soros, Sandy Newman, fundador do grupo progressista Vozes Progressivas. Newman escreveu a Podesta buscando conselhos sobre a melhor maneira de plantar as sementes da revolução na Igreja Católica, que ele descreveu como uma ditadura da Idade Média. Na carta ao presidente Trump, o grupo de líderes católicos escreve: aproximadamente um ano após esta discussão por e-mail, que nunca foi destinada a se tornar público,
nós achamos que o Papa Bento XVI abdicou em circunstâncias altamente incomuns e foi substituído por um Papa cuja missão aparente é fornecer um componente espiritual à agenda ideológica radical da esquerda internacional. Então veja que até essa instituição séria católica admite que o Francisquinho, o Chiquinho, foi eleito de uma forma fraudulenta, que o Benedito XVI renunciou de uma forma incomum e que esse Papa está promovendo a agenda da esquerda. Meus amigos católicos, não fiquem com raiva de mim. Eu estou aqui para ajudar a vocês. Eu não estou aqui criticando. Eu tenho muitos familiares, muita gente na minha família é católico, que dizem para mim, eu nasci católico, cresci católico e vou morrer católico. Eu sou evangélico. Eu não tenho nada contra os católicos, mas tenho tudo contra esse sistema podre que está enganando os próprios católicos, que está usando os próprios católicos. Continuando aqui, diz o seguinte: o pontificado do Papa Francisco, posteriormente, questionou sua própria legitimidade em inúmeras ocasiões. Continuamos intrigados com o comportamento desse Papa com bagagem ideológica, cuja missão parece ser avançar as agendas seculares da esquerda, em vez de orientar a Igreja Católica em sua missão sagrada. Dizem eles, expressando os pensamentos de milhões de católicos ao redor do mundo, chocados pela ideologia de esquerda do Papa Francisco. Não é simplesmente o papel apropriado, quase que não sai, de um Papa ser envolvido na política, a ponto de ser considerado o líder da esquerda internacional. Eles continuam, com tudo isso em mente e desejando o melhor para o nosso país e para os católicos em todo o mundo, acreditamos que seja a responsabilidade de católicos leais e informados dos Estados Unidos solicitarem que seja autorizada uma investigação sobre as seguintes questões. Aí vem as perguntas. Para que fim a Agência Nacional de Segurança estava monitorando o conclave que elegeu o Papa Francisco? Você sabia, católico, que a Agência de Segurança Nacional, ou Homeland Security Agency, daqui dos Estados Unidos, a HSA, estava monitorando, ou em outras palavras, vou falar o português bem mais claro, estava escutando, já havia hackeado o sistema de telefonia do Vaticano e que também, supostamente, e eu creio, tinha microfones embutidos, escondidos dentro do Vaticano. Você sabia disso, meu amigo católico? Não sabia? Fique sabendo. O atual Papa é um Papa ilícito. Ele está ali ilicitamente. Ele foi colocado ilicitamente. Como foi dito aqui, a diplomacia americana, com o inestimável apoio do George Soros, da Hillary Clinton e do Barack Obama, eles corromperam, coagiram e praticaram suborno. Certamente, muitos cardeais, porque são os cardeais que elegem o Papa, levaram muito dinheiro. Ou, por que não também dizer, que muitos escândalos foram prometidos de serem acobertados. Continuando aqui, o ventilador está ligado na velocidade máxima e continuamos jogando, você sabe o que no ventilador? Diz assim, que outras operações secretas relacionadas com a renúncia do Papa XVI ou com o conclave que elegeu o Papa Francisco foram realizadas por oficiais do governo dos Estados Unidos. Agentes do governo dos Estados Unidos entraram em contato com o cardeal Daniels Mafia. As transações monetárias internacionais com o Vaticano foram suspensas nos últimos dias antes da renúncia do Papa XVI. Alguma agência governamental dos Estados Unidos esteve envolvida nisso? Veja que é tudo peixe graúdo. Tudo peixe grande, pessoal. Tudo peixe graúdo envolvido
nessa falcatrua. Billy! Tudo peixe graúdo. Continuando aqui. Tá difícil, hein? Vou bater, hein? Por que as transações monetárias internacionais foram retomadas no dia 12 de fevereiro de 2013, um dia depois de Bento XVI ter anunciado sua renúncia? Foi pura coincidência? Quais ações, se houveram, foram realmente tomadas por John Podesta, Hillary Clinton e outros ligados ao governo Obama, que participaram da discussão propondo o fomento de uma primavera católica? Olha, tá difícil, hein? Desculpe, pessoal, peço desculpas. Buddy! Quer parar ou quer apanhar? Tá difícil hoje. Qual foi o propósito e a natureza do encontro secreto entre o vice-presidente Joseph Biden e o Papa Bento XVI no Vaticano em 3 de junho de 2011? Veja bem, só para refrescar a memória, que esse golpe da Primavera Católica foi criado no terceiro ano do primeiro mandato do Obama. Obama foi eleito em 2008. Então, 2008, 2009, 2010, 2011. No terceiro ano. Então, nesse mesmo ano, no dia 3 de junho, ou melhor, 2009 completou um ano, 2010 segundo ano, 2011 terceiro ano. Então, nesse mesmo ano, 2011, no dia 3 de junho, o vice-presidente, o Biden, se reuniu a sós, teve um encontro secreto com o Papa Bento XVI no Vaticano. Coincidência? Quais os papéis desempenhados por George Soros e outros financiadores internacionais que podem estar atualmente residindo em território dos Estados Unidos? Aí diz aqui, a investigação que o grupo de líderes católicos está solicitando ao presidente Trump deve ser de interesse para mais do que apenas católicos. A capacidade de George Soros de cooptar figuras líderes políticos para auxiliar seus planos radicais em estados-nação é bem conhecida. Mas a sua capacidade de forçar a mudança de regime na Igreja Católica, uma instituição que parecia ser impenetrável do exterior, levanta sérias questões sobre o seu potencial para o caos global. A investigação e punição deve começar imediatamente. E aqui está o link da reportagem yournewswire.com/WikiLeaks Pope Benedict Deep State, para quem quiser procurar. Então vejam, meus amigos, nós estamos tratando com bandidos. E ainda o que me dói é saber que tem brasileiros que saíram do Brasil por causa do governo do PT, chegaram aqui nos Estados Unidos e ainda apoiaram essa bruxa maçônica luciferiana, adoradora de Moloque do 6º grau, que é a Hillary Clinton. Olha o que essa mulher fez. Além deles terem causado a Primavera Árabe, hoje está difícil. Aí. Além deles terem causado a Primavera Árabe, eles também causaram a Primavera Católica, removendo o Papa conservador, que, segundo foi dito aqui, era a favor da ditadura da Idade Média, um Papa conservador, e colocaram um Papa de viés totalmente esquerdista. E aqui eu tenho a carta. Ou melhor, deixa eu procurar aqui onde fala que o próximo Papa virá do continente africano. Diz aqui, ó, tá aqui, ó, encontrei. Tá aqui, ó, sublinhado, mostrando para vocês. Olha, pessoal, quando sair esse livro aqui, são 4 volumes. Quando sair esse livro aqui no Brasil, compre, leia, devore. Diz assim, ok, eu vou publicar um
um statement, quer dizer, oh meu Deus, me fugiu a palavra em português. Eu vou publicar uma afirmação, se você não se importar. A minha audiência gostaria de saber mais sobre os jesuítas, mas, escute, existe realmente um plano para a criação de um parlamento de todas as religiões do mundo? Aí o Illuminati, que foi entrevistado, respondeu assim: eu não posso falar pelo Vaticano, como você sabe, eu trabalho independentemente, mas eu estou em uma organização chamada Conselho de Concórdia, o qual está interessada no diálogo interreligioso na área do Mediterrâneo, do modo mais honesto possível. Isso é provavelmente o período mais difícil da recente história, e esta região, ou as fronteiras dessa região, com muitos países islâmicos, que nós necessitamos dialogar mais, até mesmo do que antes. O que você pensa da predição de que o próximo Papa será o último? No caso que seria o Francisco, porque esse livro foi escrito em 2012. Então, ele fez a seguinte pergunta: o que você acha da predição de que o próximo Papa, já que o Benedito ainda não havia renunciado, ele renunciou em fevereiro de 2013, então havia essa predição de que o próximo Papa seria o último, no caso Francisco. Aí ele diz assim: não, eu não penso que é verdade. Nós devemos ter pelo menos 2 papas, um que virá da América do Sul, no caso Francisco, que ainda não havia sido eleito. Então veja bem, o Francisco não havia sido eleito e já se havia cogitado de que viria um Papa da América do Sul. O Francisco é argentino. A Argentina está no mesmo continente que o Brasil. E outro da África. Aqui está escrito. Onde está no meu dedo, aqui apontando o meu dedo. E outro da África. Está aqui. Como vocês podem ver. Eu não estou inventando. Então o próximo Papa... Porque o Francisco, pessoal, deixe-me explicar a vocês. E vou voltar aqui a tela para mim. Ok, o Francisco, pessoal, ele não tem muita saúde. Ele, se não me engano, ele tem, parece, somente um pulmão funcionando. Ou ele renuncia, ou então vai acontecer alguma coisa com ele. E ele está trabalhando com afinco para o estabelecimento da religião do anticristo, que é a religião da nova era, a religião que os poderosos do mundo querem que todas as pessoas abracem. Vocês podem ver que o que mais existem agora são comerciais de televisão e até cantores que fazem concertos. Por exemplo, a Anitta ela fez um concerto que a montagem do palco, o design, tudo, o visual, tudo Illuminati, cheio de triângulos, o olho de Horus que tudo vê, mensagens subliminares. Então eles estão massificando isso para que fique no subconsciente da pessoa. É um trabalho que toma tempo, mas que produz resultados fantásticos. Por exemplo, eu lembro que eu tive eu conheci um professor, que ele me disse o seguinte: Gustavo, veja como certas propagandas influenciam na maneira de pensar e até no gosto das pessoas. Aí ele me citou um exemplo que, por exemplo, a pessoa está com sede e quer tomar uma Fanta. Mas aí ela pega o jornal, está escrito assim: beba Coca-Cola. Ela liga a televisão, está escrito: beba Coca-Cola. Ela entra no carro, liga o rádio e está lá uma propaganda: beba Coca-Cola. Ela está dirigindo, olha pela janela, está lá um outdoor: beba Coca-Cola. Então a mente dessa pessoa foi tão trabalhada que ela chega num bar, ainda que ela tenha vontade de beber Fanta, a probabilidade de que essa pessoa peça uma Coca porque a sua mente foi tão contaminada visualmente é grande. E é isso que tem acontecido. Por isso, quando surge um louco, um doido varrido, assim como eu e tantos outros, as pessoas que não sabem do que está acontecendo ao seu redor
não conseguem ver um palmo à frente dos seus narizes, elas não entendem, dizem que isso é mentira, que é teoria da conspiração, que é loucura e etc e tal. Vou dar um outro exemplo. Os grandes laboratórios farmacêuticos, eles não produzem a cura, eles criam clientes, fregueses. Você compra um remédio que o seu doutor lhe receitou para curar um mal, e aquele remédio você pode ler na bula. A probabilidade de provocar um efeito colateral, ou seja, cura aquele problema, mas pode criar um outro, é grandíssima. Então, depois você começa a passar mal porque tomou aquele remédio. Volta no médico e ele receita um outro para curar o segundo mal e também provoca um outro. Quer dizer, os grandes laboratórios não produzem a cura, eles criam fregueses. Porque quanto mais doente a pessoa estiver, ou um povo estiver, mais dinheiro eles ganham com isso. Então eles não estão interessados em curas. Vejam, por exemplo, as vacinas. Cada ano acontece uma coisa. Foi a gripe suína, a gripe aviária, que mais? O ebola, a dengue, depois dengue, chikungunya e a zika, a microcefalia, agora a febre amarela. Sempre estão criando alguma coisa para vacinar a população. Abra os seus olhos, meus amigos. Abra os seus olhos. Isso não é comum. Aqui nos Estados Unidos, todos os alunos recebem uma caderneta de vacinação. O número de vacinas, desde o primeiro dia que um aluno colocava os seus pés na escola até o último ano, antes de ir para o college, não passavam de 60 vacinas. 60 e olhe lá, já era considerado muito. Hoje, o número de vacinas está já quase, se não me engano, 100. 100 vacinas que cada aluno tem que tomar. Sem contar também um escândalo que teve aqui nos Estados Unidos, que foi muito pouco noticiado, de que algumas pessoas já estavam sendo chipadas através de uma tecnologia conhecida por nanotecnologia. Se introduzia o chip dentro da vacina e pum, inoculava na pessoa. E a pessoa já era chipada sem o consentimento, sem o conhecimento da mesma. Ah, Gustavo, isso é loucura, você está viajando na maionese. Loucura? Estou viajando na maionese? Eu estou apresentando provas. Está aqui a carta que essa instituição católica escreveu pedindo a investigação. Ah, não, peraí. Por favor, pessoal, não me chame agora não, estou transmitindo. Então, está aqui a carta que essa instituição católica escreveu pedindo ao presidente Donald Trump que investigue, porque eles estão desconfiados. Diz mais ou menos assim, eu basicamente já li toda a carta para vocês, mas diz assim, ó, aqui está, Dear President Trump, ou seja, querido presidente Trump, o slogan da campanha Make America Great Again, ou Faça a América Grande novamente, ressoou com milhões de americanos em comum, e a sua tenacidade em forçar de volta os dias outrora vividos pelos Estados Unidos contra muitos dos mais poderosos e recentes assuntos que têm sido muito inspirador. Todos olhamos, ou queremos, ou procuramos ver uma continuidade da reversão desse coletivismo de décadas recentes. Revertindo recentemente o coletivismo, para que isso aconteça será necessário e requerer uma reversão de muitas ações que foram tomadas por administrações anteriores. Entre essas ações, nós cremos que há uma que permanece escondida em segredo. Especificamente, nós temos razões para crer que o Vaticano sofreu uma mudança de regime que foi engenhado
pela administração Obama. Está aqui escrito na carta. Esse livro aqui, Confissões de um Illuminati. Então não é algo inventado pela minha mente. Eu não sei se tem como você, pelo menos, ainda que em inglês, você baixar esse livro em PDF. Você pode ver essa carta na página 261. Esse aqui é o volume 3. Eu tenho o volume 2, que está aqui também, aqui, o 3 e o 2. E também tenho o volume 1, que é esse aqui. Ou seja, os 3 volumes, está aqui. Então, esse livro me abriu os olhos para muita coisa. E eu estou tentando abrir os seus olhos, você é católico, que você tem sido enganado. Esse Papa que está ocupando o trono de Pedro, é um usurpador. Ele foi eleito ilicitamente, através da coação, através do suborno, através de ameaças. Dá para você notar o perigo que a Igreja Católica e os católicos em todo o mundo, sendo o Brasil o maior país católico do mundo, dá para vocês notarem o perigo que isso incorre, que isso significa? Dá para vocês notarem isso? Continuando aqui. Nós ficamos alarmados em descobrir que durante o 3º ano do primeiro termo de Obama, como eu li para vocês, do primeiro termo da administração Obama, o seu oponente antigo, a secretária ou antigo oponente, a secretária de Estado Hillary Clinton, e outros oficiais do governo, de quem ela estava associada, propôs uma revolução católica. Então, o que eu li para vocês é basicamente o que está escrito aqui em inglês e eu li em português. Por isso eu fiz questão de colocar essa carta traduzida. Aqui estão as perguntas e aqui está, respeitosamente, David L. Sonnier, que é um lieutenant coronel, não saberia dizer lieutenant colonel do Exército Americano, já retirado. Michael J. Matt, editor da revista O Remanescente. Christopher Ferrara, presidente da Associação de Advogados Católicos. Chris Jackson, Católicos para Trump. E Elizabeth Orr, fundador da Your Children. Então tá aqui, olha, mostrando para vocês. E se vocês me permitem, mais uma vez, me permitem compartilhar aqui a minha tela, volto a repetir, a minha intenção não é a de humilhar, a de escrachar com a Igreja Católica, nada disso. É de mostrar a vocês a verdade. Aqui, ó. Onde está? Está um pouquinho mais para baixo. Só um pouquinho de paciência, pessoal. Um pouquinho de paciência. Isso daqui foi o que eu li para vocês. O e-mail que eu li para vocês, que eles querem um Papa do continente africano. Onde está? Onde está? Algo tremendo, que eu tenho certeza que não foi comunicado aí no Brasil, não foi noticiado aí no Brasil. Tá aqui, olha só. Essa é uma delas. Dá para ver a diferença aí? Olha a cara do Chiquinho do lado do Donald Trump. Olha a cara do Chiquinho ao lado do Obama. Tá dando para ver aí? Continuando aqui. Mais para baixo ainda. Isso aqui, ó, pessoal, é um documento que eu consegui em exclusiva, um documento de indiciamento da Hillary Clinton. Tá aqui, ó, um documento de 649 páginas e 27 vídeos, provando que a Hillary Clinton tem culpa no cartório com relação à venda do urânio americano. Deixa eu ver aqui, mais para baixo. Só um pouquinho, pessoal, um pouquinho de paciência. Procurando aqui.
Aqui, ó. Papa Francisco diz que a situação na Síria é desumana e pede fim dos ataques, mas ele apoia a Turquia. E a Turquia é quem está bombardeando lá na Síria para tentar acabar com os curdos. Está aqui, olha. Essa reportagem aqui. Papa Francisco será indiciado por estupro e morte ou assassinato de crianças em 2009. Tá aí, ó. Vocês viram algum canal de televisão noticiar isso? Tá aí na minha página no Facebook. Ele será julgado, ou está sendo pelo menos investigado, pela morte e estupro de crianças. Ah, Gustavo, eu não creio. Tá aqui, meu amigo, eu estou mostrando. Eu estou mostrando. Preto no branco, é a verdade. O pior cego é aquele que não quer ver. Não dá para mostrar, pessoal, não dá para mostrar aqui para vocês na transmissão, porque se vocês quiserem ver, terão que entrar na minha página no Facebook. Não dá para compartilhar a tela aqui pela minha página no Facebook e também pela página O Brasil de Fora do Brasil. Além disso, pessoal, além disso, agora vamos falar de coisas mais espirituais. Além disso, vou beber um pouquinho d'água aqui rapidamente. O que mais o Francisco e o Obama querem, o que mais o Chiquinho e o Obama querem, é a divisão de Jerusalém para a criação do Estado palestino. Voltando aqui para a minha tela. Tanto que eles são fortes aliados e eu não vou me espantar se o Chiquinho, o imperador de Roma, o Chiquinho, também der o seu total apoio para que o Obama, como ele já disse, eu noticiei para vocês de primeira mão, o Obama se candidate à cadeira de secretário-geral da ONU. Porque Obama odeia Israel. Obama não é americano. Ele não nasceu nos Estados Unidos. Obama não é cristão, como muitos brasileiros alienados pensam. Muitos brasileiros alienados pensam que o Bostama é cristão. Não, ele é muçulmano. Ele tem um anel, a aliança dele de casamento com o Michael, não com a Michelle, com o Michael. Os entendedores entenderão. Está escrito na parte de dentro do anel, na parte interior está escrito assim: não há outro Deus senão Alá. E na parte de fora está escrito: e Maomé, o seu profeta. Sabe o que isso significa? É a charrada, ou seja, a confissão de fé, que se eu, Gustavo, fizer essa confissão de fé, tendo como testemunha 2 ou mais muçulmanos, eles me considerarão um muçulmano como eles. O Justin Bieber do Canadá, né, a versão branca do Bostama do Canadá, o Justin Trudeau, ou para quem fala francês, Justin Trudeau, ele fez essa confissão também. Ele é muçulmano. Ele é muçulmano. Então agora dá para você entender que Hashem, o Adonai, Elohim, Deus, como vocês queiram chamar, teve muita, mas muita compaixão dos Estados Unidos ao permitir que o cabelinho de espiga de milho cheio de laquê, o Donald Trump, fosse eleito presidente desse país, porque se a bruxa maçônica tivesse ganho, tivesse sido eleita presidente, esse país já estaria em guerra contra a Rússia e aqui já estaria cheio de muçulmanos. E certamente Israel estaria sofrendo as consequências. Muito bem, vamos agora um pouquinho de história. História que o seu professor esquerdista, a esquerda caviar, a esquerda Nutella, nunca te ensinou, jamais te ensinará. Abra, por favor, a sua Bíblia aí. Deixe-me ver aqui. E eu vou dizer para vocês o capítulo. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3 do livro de Gênesis.
Por favor. 458 pessoas acompanhando agora, mais 135 pela página no Brasil, de fora do Brasil, mais 42 e plus na minha página no Facebook, mais quase 100 pelo Twitch. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua paciência, tá bom? Um abração para você, Denilson Salvador, Marcelo Soares da Silva, Douglas Rosa, Carlos Jorge, Geraldo Márcio e tantos outros que estão aí no chat. Muito bem. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Vejam a promessa que o Adonai fez para Abraão. Ele disse assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa foi feita há mais de 5.000 anos atrás. Mas essa promessa não tem prazo de validade. Essa promessa não está caducando, não está expirando. Ela continua atual nos dias de hoje. Para aqueles que, infelizmente, tiveram professores de esquerda que ensinaram história, permita-me, esse humilde negão latino, como muitos já me chamaram, ensinar-lhes uma coisa. Em 1492, mais precisamente, no dia 31 de março de 1492, os reis da Espanha, conhecidos como Isabela I e Ferdinando, eles baixaram uma lei que todos os judeus teriam que se converter ao catolicismo romano. Caso não aceitassem, eles seriam perseguidos, torturados e mortos. Esse período, também conhecido como a Inquisição Ibérica, e ainda que o nosso querido Dercy Gonçalves da Virgínia diga que nunca houve uma Inquisição, que isso foi algo criado pela mente de um protestante. Assim diz o nosso querido Dercy Gonçalves da Virgínia. O Cid Mohammed, que também, para quem não sabe, foi expulso da Igreja Católica, sabe por quê? Eu mostro. Está aqui, ó. Me enviaram minutos atrás. Vou mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela. E vou mostrar aqui para vocês. Opa. Já. Só um momentinho, pessoal. Ficou lento aqui o negócio. É porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 computadores. Então, a minha network já está ficando pesada e muita gente participando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu refrescar aqui a página. Vou fechar aqui para dar uma melhorada. Está aqui a live sendo transmitida. Procurando aqui rapidamente. Vamos lá. Só um momentinho, pessoal. Paciência. Cadê a reportagem que mandaram aqui para mim? Aliás, não é reportagem, um Twitter do próprio Dercy Gonçalves. Cadê? Eu sei que está por aqui. Só um pouquinho de paciência, pessoal. Só um pouquinho de paciência. Eu vou encontrar aqui. Hoje está difícil. Hoje eles estão agitados, estão excitados. Tá aí, ó. O mais escandaloso dos três é o Billy. O Billy é o mais escandaloso. Oh, já passei, caramba. Só um momentinho, pessoal. Só um momentinho. Eu havia achado aqui, alguém mandou para mim. Já comeu comida? Aí não tem nada não. Alguém mandou para mim. Deixa eu encontrar aqui rapidamente. Ai. Mas vai dar, ó.
Vocês estão escutando a voz da Márcia aí, né? Está aqui do lado falando com eles. Onde é que está? Ah, aqui está, encontrei. Está aqui, ó. Vai dar. Um Twitter. Olavo de Carvalho é expulso da Igreja Católica. Aí 18 de fevereiro, às 23 horas e 1 minuto. Creio que foi esse ano. Diz assim: após ter me excluído da Igreja Católica sob a acusação de haver me convertido ao Islã, e de fato ele fez parte de uma tarica, ele casou a filha dele mais velha com 15 anos de idade, ele é muçulmano, o filho dele é muçulmano. Então, acusação de haver me convertido ao Islã e me chamado por isso de Sid Muhammad por quase 2 décadas. Agora, alguns anti-olavetes me acusam de nunca ter sido muçulmano, e sim um herege, membro de uma organização irregular não islâmica. Então, tá aí, ó. O que se diz o pai da direita, né? O que se diz aquele que criou uma direita no Brasil, que ele quis que houvesse uma direita no Brasil, né? Tá aí, ó. Contra fatos não há argumentos. Então vamos lá. Essa promessa, voltando aqui para mim, a tela, essa promessa que Elohim, Adonai, Hashem, como vocês queiram, fez a Abraão, ela não tem prazo de validade. Ela continua até os dias de hoje. Em 1492, como eu estava dizendo, os reis da Espanha, Isabel e Ferdinando, eles baixaram uma lei que todo judeu teria que se converter ao catolicismo romano. Caso assim não o fosse, seriam perseguidos, torturados e até mortos. O que então causou a Inquisição Ibérica. E os judeus ibéricos, também conhecidos como sefarditas, muitos fugiram e outros foram pegos, foram torturados, mas isso não é comentado em nenhuma aula de história porque não interessa. A verdade não interessa. Como também não interessa saber que a independência do Brasil não se deu no dia 7 de setembro, para quem não sabe. Se deu no dia 20 de agosto, que é considerado internacionalmente como o Dia do Maçom. Foi um golpe da maçonaria na monarquia, se você não sabe. A independência do Brasil não aconteceu no dia 7 de setembro, mas no dia 20 de agosto, Dia do Maçom, que foi um golpe maçônico na monarquia. Mas isso é um tema para um outro hangout mais adiante. Mas fica aí, vou deixar vocês com água na boca a respeito disso. Então, alguns judeus sefarditas, eles fugiram da Espanha e tiveram a oportunidade de se encontrarem e também conhecer um carinha, um navegador, explorador chamado Cristóvão Colombo. Eles então deram grande soma em dinheiro para que esse navegador, esse carinha Cristóvão Colombo, descobrisse uma terra para onde eles poderiam migrar e recomeçarem as suas vidas. E como eu sou uma pessoa que não creio em coincidências, Cristóvão Colombo descobriu o que em 1492? Quem é bom de história aí? Coloca aí no chat. O que foi que Cristóvão Colombo descobriu em 1492? Quem sabe coloca aqui também. Tá bom? Coloca aqui. Vamos lá. Pessoal aí que está acompanhando pelo Facebook. O que foi descoberto em 1492 por Cristóvão Colombo? Também, se alguém aí do Twitch quiser colocar, alguém sabe? Caminho das Índias? Olha, pessoal, a lavagem cerebral do PT, do Ministério da Educação Comunista, foi forte, hein? América! Muito bem, Donald Trump! Foi Donald Trump que descobriu a América! Cristóvão Colombo descobriu a América. E assim os primeiros judeus sefarditas migraram para cá. Aí você vê que o perigo, como tem gente, desculpe a expressão, idiota, como tem gente, desculpe a expressão, burra,
que se deixa levar por qualquer vento de doutrina, que diz assim: o Estado judeu, referindo-se a Israel, foi fundado por maçons sionistas ou esquerdopatas sionistas. Aí eu paro, penso comigo, não é possível. E cristãos também pensam assim, que dizem que Deus já abandonou Israel, que Deus já deu as costas para Israel, que Israel morreu para Deus. Existe aí um ensino, uma teologia que prega essa asneira, essa burrice, essa idiotice sem tamanho. Aí eu pego a minha Bíblia e vou lá no livro de Isaías, capítulo 66. Isaías, capítulo 66, versículos 8 e 9. Vamos ver o que diz, né? Isaías, capítulo 66, versículos 8 e 9. Diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Meus amigos, essa é a profecia dita pela boca do próprio Criador e Pai Eterno, que a nação de Israel nasceria em um só dia. Agora, o seu professorzinho de esquerda Nutella, de esquerda caviar, da esquerda que adora vir para Miami, não te ensina, não te explica, e também o brasileiro, por ser preguiçoso e não gostar de ler, e por causa disso não sabe, é que em 1947, quando o Conselho da ONU era presidido por um brasileiro, o doutor Oswaldo Graça Aranha, que foi determinante para o reconhecimento do Estado judeu pelas Nações Unidas e também demais nações, porque a Liga Árabe não queria, vários países não queriam. Então, numa jogada de mestre do Graça Aranha, a ONU reconheceu Israel e automaticamente, algumas horas depois, os Estados Unidos reconheceu Israel como uma nação soberana. Por essa razão, existe lá em Israel uma avenida ou uma praça, se não me engano, chamado Graça Aranha, em homenagem ao brasileiro que foi primordial, essencial para o nascimento do Estado judeu, em cumprimento dessa profecia que aqui está. Não nasceu por causa de um sionista esquerdopata, não que Adonai, Hashem, Deus, o Senhor, tenha dado as costas a Israel. Não! O nascimento da nação de Israel em 1947 foi por obra e graça do Divino Espírito Santo, cumprindo essa profecia que está escrito em Isaías 66. Então você, seu crente mentiroso, Nutella, que crê que Hashem deu as costas para Israel, melhor você rever os seus conceitos. Melhor você rever os seus conceitos. Eu não quero o seu Deus. Eu não quero a sua teologia, porque a sua teologia é comunista. A sua teologia, desculpe o termo, é vagabunda. A sua teologia não salva ninguém. E em 1948, Israel então declarou a sua independência. Razão pela qual o cabelinho de espiga de milho coberto de laquê, que havia no dia 6 de dezembro de 2017,
reconhecido Jerusalém como a capital indivisível do Estado judeu, ele sofreu e sofre críticas até hoje, principalmente da Liga Árabe. E vocês viram que os árabes se manifestaram, começou o mimimi. E essa semana passada, mais uma vez, surpreendentemente, o cabelinho de espiga de milho, cheio de laque, disse que a embaixada americana, que a priori mudaria para Jerusalém em 2019, vai se mudar agora no dia 14 de maio deste ano, quando Israel completa 70 anos da sua independência. Meus amigos, a palavra do nosso Senhor está se cumprindo diante dos nossos olhos. E por que você diz isso, Gustavo? Vamos lá em Levítico capítulo 25. Levíticos capítulo 25. Olha, isso é tremendo, é maravilhoso, pessoal. Servir a um Pai maravilhoso como esse não tem preço. Vamos lá, vai vendo, pessoal. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. 1h e 15 minutos. Espero terminar tudo em mais 15 minutos. Vamos lá. Levítico capítulo 25. O ano de descanso. Diz assim: escrito está: disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Veja bem, segundo, é que eu não estou com o meu relógio aqui, mas eu tenho o meu relógio com um calendário judaico, que é um calendário lunar, diferente do nosso calendário gregoriano, que é solar. E no calendário judaico, nós estamos no ano 5.778, se não me engano, do mês de Adar. Ah, tem aí? Ah, obrigado. Tá aqui. Tá aqui. Jewish Calendar for 5.778. Então nós estamos no mês de Adar. Tá aqui o calendário judaico. Tá aqui, ó. Então, por mandamento do próprio Hashem, a terra guardaria um sábado ao Senhor. Você conhece aquela passagem que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia? Então nós estamos entrando nesse ano do descanso. O ano bíblico do descanso. Nós estamos entrando no 6º dia. Vejam que coisa maravilhosa. Vejam que coisa portentosa, meus amigos. O dia de descanso. Diz mais assim: 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os teus frutos. Porém, nós estamos entrando no 7º ano. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso, solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano de descanso, solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Aí vem lá no versículo 8, o ano do jubileu, preste atenção. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º,
Aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tomareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Então vamos lá. Quem pode me dizer o que aconteceu além da Revolução Russa, se não me engano, em 1917, que também foi essencial para que o Estado judeu passasse a existir? Em 1917. Quem pode dizer aí? Coloque aí, por favor, no chat. Quem pode dizer? Ano de 1917. Todo ano de jubileu, que é o 50º ano, sempre foi um ano marcante, ou de coisas marcantes para o Estado de Israel. Bom, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, terminou em 1918. A Segunda Guerra começou em 1939, terminou em 1945. Mas em 1917, além, se não me engano, salvo o engano meu, teve a Revolução Russa, mas o que influenciou também na formação do Estado judeu, que veio a se concretizar em 1947, 30 anos depois, foi a Declaração de Balfour. Em 1917, foi um ano de jubileu. Depois, 50 anos, você soma 1917, vamos fazer a continha da Dilma agora. 1917 mais 50, quanto dá? 1967. 1967 foi o ano em que Israel foi covardemente atacado. Mas, Gustavo, você acabou de dizer que todos os anos de jubileu Israel recebeu bênçãos. E Israel foi atacado em 1967, na famosa Guerra dos 6 Dias, quando países árabes, o povo estava no Yom Kippur, e Israel foi atacado. Qual foi a bênção? A bênção foi que Israel ainda não tinha um exército determinado, formado, melhor dizendo, mas ainda assim Israel, com 6 tanques de guerra, foi capaz de expulsar todos aqueles que invadiram e também tomaram Jerusalém. Trouxeram novamente Jerusalém para o domínio judeu, no ano do jubileu. 2017, ano do jubileu, correto? Foi quando, no dia 6 de dezembro, o cabelinho de espiga de milho anunciou, reconhecendo para o mundo, e que até hoje está gerando atritos na ONU, que Jerusalém é a capital indivisível do Estado judeu. Então, meus amigos, a promessa que Deus havia feito a Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, não caducou, não expirou, continua atual nos dias de hoje. E agora você entende, já que os Estados Unidos, mais uma vez, voltou a ter uma parceria forte com Israel, a abençoar Israel, agora você vê a economia crescendo, a imigração ilegal caiu mais de 70%, desemprego a níveis baixíssimos, tanto para os latinos, que os demoniocratas dizem que os republicanos não gostam de latinos, o desemprego entre os latinos caiu a níveis baixíssimos, jamais imaginados, como também para os negros. Os índices de desemprego entre os negros são os índices mais baixos de toda a história desse país. As pessoas pararam de depender de cupons do governo, saíram da teta do governo, da teta que foi programada e realizada, idealizada pelo Barack Hussein Bostama. O exército americano voltou a ser respeitado e temido,
e também atualizado com novas armas, com novos aviões e bombas de tecnologia de ponta, coisa que o Obama, já nos seus primeiros 4 anos, no seu primeiro termo, ele mandou embora 40 mil militares. Tudo por quê? Porque o Donald Trump é um gênio? Não! Abençoarei os que te abençoarem. Por conseguinte, o nosso querido Brasil varonil tem abençoado Israel? Não, não tem. Tem votado em todas as sessões contra Israel, a favor da ONU e da Unesco. E contra Israel. Por conseguinte, o que nós vemos? Corrupção, destruição, balas perdidas, mortes. Você não tem paz nem dentro da sua própria casa. Sair à rua é uma aventura. Você não sabe se, ao sair para trabalhar, se você voltará. Você vive uma insegurança tremenda, a tal ponto que foi necessária uma intervenção federal meia boca, pedida pelo vampiro maçom cananeu. Então vejam a diferença, meus amigos. Graça Aranha, um brasileiro que presidia a ONU, foi preponderante para a criação do Estado judeu. Hoje nós temos um vampiro maçônico cananeu, que juntamente com o motorista do Marighella, o Mateus, e também o Jungmann, o ministro da Defesa, votam contra Israel em qualquer eleição na ONU. Agora você entende o porquê o Brasil está sendo comido como mingau quente pelas beiradas? Sem contar os falsos líderes evangélicos, como Marco Feliciano, que recomendou livros do Cid Mohammed ou da Desi Gonçalves, da Virgínia. Esse mesmo, Desi Gonçalves, que chama os evangélicos de evangélicos, que também recomendou o livro do Paulo Coelho, que é um bruxo. E eu vou fazer um hangout mostrando isso para vocês, que está num desses livros, Confissões de um Illuminati. Sem contar o Silas Malacaia, o Pedir Mais Cedo, que cada dia sai um escândalo novo da igreja bacanal do reino de Zeus. E tenho certeza que esse pessoal aí, principalmente o Malacaia e o Pedir Mais Cedo, também são maçons, que é a grande desgraça que está destruindo o Brasil, cujo presidente também é membro da maçonaria. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha para contar a vocês. E eu quero agradecer aqui as mais de 400 pessoas que me emprestaram 1 hora, quase 1h30 do seu tempo, e principalmente você, católico, que acompanhou esse hangout. Não vou terminar sem antes fazer uma oração, mas eu quero agradecer e muito, de todo o coração, pela sua atenção. Um grande abraço para o Gustavo Fernandes, Daniel Xavier, Jaqueline, Georgia Correia, Denilson Salvador, Jack, Carlos Neri, Tiago Mazini, Eunice Maza, Eurico Souza, aqui da página No Brasil, de Fora do Brasil, Fernando Pereira Neves, quem mais? Macedo Ferreira, Ariadne Araújo, Kátia Brose, Marquinhos Procópio, Miriam Conceição, Odair José, Eliseu Marri, Carlos Almeida Rufino, aqui na minha página Etacília Xavier, Nádia Moura, Marta Oliveira, Fábio Marins, Daniel Francisco dos Santos, quem mais está chegando aqui? Marli de Paula, Márcia Costa dos Santos, Larissa Dourado, Gislene Fernandes, Rodrigo Peixoto, Ana Teixeira e para todos aqueles que também estão acompanhando pelo Twitch. Pessoal, antes da oração, antes de terminar, eu quero avisar-lhes o seguinte. Como todos já sabem, no dia 2 de março, eu estarei dizendo bye bye Facebook. Eu vou sair do Facebook. E tem muita gente ainda, por exemplo, se eu mostro a vocês aqui agora, deixa eu compartilhar aqui rapidamente. Tá aqui, ó. A minha página no Facebook tinha, durante aqui a transmissão, agora até caiu. Mas durante aqui a transmissão, aqui, ó, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas pedindo para confirmar o pedido de amizade. Eu estou aqui aceitando as 7 pessoas. Mas eu quero avisar essas 7 pessoas e aqueles que ao longo do dia de hoje me pediram também amizade,
Eu quero informar-lhes que no dia 2 de março eu vou sair do Facebook. Então, você que me colocou em algum grupo, como ontem me colocaram em um grupo, eu agradeço, muito obrigado. Mas no dia 2 de março eu estarei encerrando as minhas atividades aqui no Facebook. A página do grupo 5% e também a fanpage vão continuar, porque já foi passado o controle dessas páginas para outras pessoas. Mas, no dia que eu for sair do Facebook, eu vou fazer uma transmissão pelo mesmo, onde eu vou disponibilizar o meu e-mail, o meu número de telefone, caso você queira me adicionar no WhatsApp, várias maneiras e formas que você poderá entrar em contato comigo. Aliás, tem muita gente pedindo, Gustavo, me adiciona no teu WhatsApp, mas a pessoa, ela mesma não tem o WhatsApp, porque eu não consigo adicionar, ou se tem, você de repente precisa fazer uma atualização do aplicativo, tá bom? Porque eu não consegui adicionar. Eu já tenho mais de 300 pessoas adicionadas no WhatsApp e também vou continuar com o privado, o Messenger do Facebook. Mas eu vou encerrar aqui as minhas atividades no Facebook. Já expus as minhas razões. Eu sei que tem muita gente que não concorda, que não está contente, mas eu não vou me expor àquilo que o Facebook está programando, que já está começando em conta-gotas com essa nova Face Recognition, que muitos de vocês devem ter recebido ao longo dessa semana, principalmente ontem ou sábado, um convite para vocês acionarem o Face Recognition. Eu não vou acionar, minha conta vai ser terminada no dia 2 de março, tá bom? Mas eu vou fazer uma transmissão, um hangout pelo Facebook e vou disponibilizar todos os meios para que vocês possam entrar em contato comigo. Muito bem? Eu convido a você, espírita, que está acompanhando essa transmissão, você católico, evangélico, neopentecostal, independente da sua raça, credo, vamos fazer uma oração agora e agradecer ao Pai por esse dia. Feche os seus olhos aí onde você está. Se você está com a sua família, com a sua esposa, deem-se as mãos e vamos falar com o Pai. Amado Senhor e Pai eterno, te agradecemos por esta noite maravilhosa na tua presença e porque eu sei que tudo que foi dito aqui, provado e mostrado, foi para abrir os olhos daqueles que professam a fé católica, mas que estão sendo enganados pelos seus líderes, que estão sendo tratados como cobaias, sendo usados para politicagem, e politicagem suja, imunda de esquerda. Meu Pai, abra os olhos de todos aqueles católicos que foram convidados a participar desse hangout. Que, como está escrito na tua palavra, eis que estou à porta e bato. Toca agora na porta do coração dessa pessoa, desse chefe de família, dessa mãe, dessa filha, filho, irmão, irmã. Toca agora no coração desse marido que está involucrado no vício do álcool, das drogas, dessa esposa que derrama lágrimas e já não aguenta mais tanto sofrimento, esse filho que se desviou dos bons costumes e da boa educação que foi proporcionada pelos seus pais e agora anda atrás de aventuras que certamente o levarão à morte. Também te peço por aqueles que estão desempregados, já que, segundo eu soube, são mais de 23 milhões de brasileiros desempregados. Mas a tua palavra diz, o salmista Davi, o rei segundo o teu coração, certa vez ele disse, fui moço e hoje sou velho, mas em toda a minha existência jamais vi o justo desamparado ser. E justo é aquele que anda pela fé. E fé é certeza de coisas que se esperam. Ainda que tudo esteja remando contra esta pessoa,
a idade, as pessoas apontando o dedo, as críticas, a própria família que fala pelas costas, que zomba, ainda que tudo esteja contra essa pessoa, revela-te para ela, meu Pai. Revela-te para ela. Mostra-te como um Pai poderoso, como tu és. Mostra-te como aquele que é o Criador de todas as coisas e que nada, absolutamente nada, lhe é impossível. Eu te agradeço por esta oração e por este dia e por saber que os nossos olhos, neste vindouro mês de março, também de abril e de maio, verão coisas grandiosas, coisas que os profetas desejariam ver, mas que não puderam, porque estão descansando. Mas nós que somos a última geração, havemos de ver coisas grandes, maravilhosas, e prepara-nos para o teu dia, para o dia da nossa redenção, que este dia se aproxima cada vez mais, para o dia em que um anjo soará a trompeta e ouviremos os nossos nomes serem proclamados. Em um abrir e fechar de olhos, seremos todos transformados e nos encontraremos contigo no ar, nas nuvens. E o Senhor nos levará para a nossa mansão celestial. Muito obrigado, Pai. Em nome de Yeshua, te agradeço e te louvo, hoje e para todo sempre. Amém. E graças ao Eterno. Meus amigos, mesmo com todo o ruído, com todo o latido dessa família louca que eu tenho aqui, mas que eu a amo, chegamos ao final de mais um Hangout. Eu quero agradecer mais uma vez as famílias que estiveram acompanhando até o final. E na quinta-feira estaremos aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, trazendo mais um tema do seu interesse. Tá bom? Então acompanhe nas mídias, no Facebook, que o tema do Hangout de quinta-feira será anunciado. May Yeshua bless each one of you. See you soon. Tchau.